estás aqui, que comigo estás. Sei que eu sou teu e que tu és meu, e que nada enfim vai me separar do teu grande amor. Nada vai me separar do teu grande amor. Glória a Deus por isso. Graça e paz, amados. Boa noite a cada um de vocês. Que bom que você reservou esse tempo para vir até a casa do Senhor, para louvar e bendizer o nome dEle. Tenho certeza que você será impactado com a mensagem. Tenho certeza que o Senhor tem algo maravilhoso para dizer para você hoje à noite. Tenho a certeza que o Senhor preparou algo muito importante para te dizer. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Se você está vindo à nossa igreja pela primeira vez, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Nós, da família Calvariana, os abraçamos e desejamos um ótimo culto para você. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia Sagrada, que está em Salmo capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 7º até o final do capítulo, até o versículo 14. Salmo 19, de 7 a 14. Será projetado aqui na tela também, mas você pode
acompanhar na tua Bíblia. A leitura eu vou fazer, está na versão NVI, então é um pouquinho diferente do que está sendo projetado. Diz o seguinte a palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, de muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu gosto muito desse termo, resgatador. Dá aquela sensação de que a gente estava realmente perdido e que o Senhor Deus foi e nos resgatou, nos tirou do cativeiro, nos tirou da prisão do pecado, nos tirou do lamaçal, nos resgatou. Glória a Deus por isso. Fomos resgatados, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro e podemos dizer: somos teus filhos. Louvamos a ti, ó Deus, por tudo isso que tem feito a cada um de nós, porque Ele nos olha de uma maneira muito especial. Ele nos olha individualmente. Ele olha para os nossos problemas e para as nossas dificuldades de forma pontual. Isso nos tranquiliza. Nós podemos depositar nas mãos de Deus todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade, porque a minha rocha e o meu Redentor são a razão do meu cantar. Isso nos traz alegria. Poder dizer que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos tirou do pecado, nos dá alegria. E nós podemos cantar isso. E eu quero convidar você a ficar em pé agora. E a gente vai louvar a Deus de todo o nosso coração, dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e meu resgatador. Lábios e o meditar do coração.
e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti, as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Pai de amor, nós queremos ser cada vez mais agradáveis aos teus olhos. Pai, ajuda-nos, porque não somos capazes de fazer isso sozinho. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu auxílio. Pai, ajuda-nos, nós queremos deixá-lo feliz, ó Pai, feliz com as nossas atitudes. Mas para isso, Pai, nós precisamos do teu auxílio e da tua orientação. Ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos caminhar nos teus passos, nós queremos enxergar com os teus olhos, nós queremos falar com a tua boca. Ó Deus, fala aos nossos corações, para que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor quer que nós falamos, para que nós possamos agir exatamente como o Senhor quer que nós hajamos, ó Pai. Pai querido, obrigado porque o Senhor olha para cada um de nós de maneira individualizada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não olha para as nossas imperfeições. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos justificou. Obrigado, ó Deus. Só temos a agradecer tão grande amor. Amém. Todos nós temos objetivos, nós temos sonhos, nós temos metas. A gente estuda, a gente se gradua, alguns pós-graduam, são mais empolgados, mas muitas vezes a gente não dedica o tempo necessário para crescer na palavra, para ouvir a voz de Deus, porque a forma de ouvir a voz de Deus é pela palavra. Nós precisamos gastar tempo estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, debruçando nela e entendendo aquilo que o Senhor quer nos falar. Eu quero fazer um desafio para você, a começar em mim, a conhecer mais o Senhor, aprender a ouvir a voz dEle, a ver a face de Deus. Deve ser algo maravilhoso, é algo maravilhoso, ver a face do Senhor resplandecendo em nossas vidas. Essa música que a gente vai cantar, ela diz justamente isso. Eu te busco cada vez mais, porque eu quero te ver, eu quero ver a tua face, e toda hora eu espero em ti. Vamos louvar a Deus? Busco
Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou desmentir, que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar a ti, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Pode se sentar, meu irmão, um pouquinho. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Amém. Que privilégio maravilhoso é esse que temos hoje, de buscarmos a face do Senhor aqui juntos, em louvor, em adoração, em culto, ouvindo a palavra do Senhor que tanto abençoa e revigora a nossa vida. Nos segundos e quartos domingos de cada mês, aqui na Igreja do Calvário, nós temos esse hábito tão gostoso, tão maravilhoso, de contribuirmos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Existem duas maneiras de você participar da obra do Senhor através da contribuição. Uma delas é através das ofertas. E todas as vezes que você vai ofertar, você pode fazer uso de 2 envelopes. Um deles é um envelopinho vermelho, como esse que tem nas minhas mãos. Todo o valor colocado nesse envelope ele é destinado para a obra missionária e evangelística. O outro envelope para contribuição através das ofertas é esse envelope branquinho, onde tem algumas opções aqui. Então você quer fazer uma oferta específica para algumas dessas áreas, ou outras, como aqui é a oportunidade de você anotar, você coloca, faz o seu X aqui e entrega as suas ofertas. Já a contribuição do dízimo, nós fazemos uso deste envelope amarelo, é um envelope fixo de contribuição, que deverá levar o seu nome e um cartão dentro do envelope com controle de toda a sua contribuição. Então você que tem tido a oportunidade de contribuir com os dízimos, mas ainda não tem envelope amarelo, nós queremos recomendar você que use o envelope amarelo, com o seu nome. Se você ainda não tem este envelope, procure um dos diáconos, nós temos esses envelopes disponíveis nas portas de entrada do templo, ou então você entrega a sua contribuição e deixa um recadinho para a gente, dizendo, olha, eu gostaria de ter um envelope, deixe o seu nome completo, e no próximo mês o seu envelope estará lá. Muitas vezes os irmãos podem também correr o risco de esquecer o seu envelope, ou de não encontrar no momento que precisam. Alguns irmãos têm feito uso do envelope branco, o que não há problema algum também. O único detalhe é que nós pedimos aos irmãos que, por favor, identifiquem, escrevendo no envelope, que aquele valor se trata de dízimo, preferencialmente com o seu nome, o valor que você está contribuindo. Anote isso no envelope também, que é importante para o nosso controle e para toda a arrecadação que a igreja tem feito. Então, os dízimos significa contribuir com 10% de tudo aquilo que Deus tem nos dado, de toda a nossa renda. Isso é dízimo, é fidelidade, é obediência, é gratidão ao Senhor. E oferta é tudo aquilo que excede ao valor que nós contribuímos com o dízimo. Uma oferta de gratidão, uma oferta específica, algo que o Senhor tem colocado no seu coração. Nós vamos cantar uma música que fala da fidelidade do Senhor. Enquanto cantamos, você poderá vir até aqui para consagrar no altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Pode trazer também os seus pedidos de oração, que nós queremos orar por você, pela sua família nesta hora. Mas lembre-se sempre que Deus é fiel, acima dos muitos problemas, acima das tribulações, Deus é e sempre será fiel. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar juntos, vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Em meio às lutas
dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os teus lábios e o teu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sempre meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os teus lábios e o teu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aquele que é fiel, aquele que sempre será fiel, aquele que jamais nos deixará e nem tampouco nos abandonará. Nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas. Vamos colocar esses pedidos de oração diante do Senhor. Vamos orar pelas crianças também, que hoje se comemora o Dia das Crianças. Ontem foi a festa da igreja com as crianças, foi um tempo maravilhoso, um tempo muito precioso. E também nós vamos orar com os professores, não apenas os professores da igreja. De manhã nós já fizemos esta menção, mas você que está nesse grande campo missionário chamado escola, nós queremos interceder pela sua vida também, pedindo que Deus te abençoe no nome de Jesus. Feche os seus olhos,
Coloque a sua vida na presença do Senhor, o seu coração diante dele. Deus está presente aqui e Ele é fiel para cuidar de nós. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar, Pai. Porque é o Senhor quem nos tem dado a cada dia o sustento que nós precisamos. E como resposta de gratidão, de obediência, de louvor ao Senhor, nós viemos aqui nesta noite, ó Deus, para trazer de volta parte daquilo que o Senhor nos deu. Viemos, ó Deus, entregar e consagrar as nossas ofertas ao Senhor. Te louvamos pelos dízimos e pelas ofertas recebidos nesta noite. E pedimos, ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre o teu povo, sobre a igreja, nos dando, ó Deus, a cada dia mais desprendimento e liberalidade, para contribuirmos com a tua obra, para sermos fiéis e obedientes ao mandado do Senhor. Também queremos, ó Deus, colocar diante de ti todos os pedidos de oração que se encontram neste jarro, Pai. O Senhor conhece o que está por trás das palavras. O Senhor conhece o que vai nos corações, nas mentes. O Senhor conhece o sofrimento, a luta e quem sabe até mesmo a gratidão que vai nos corações. Por isso, Deus, em nome de Jesus, olha para cada pessoa que escreveu esses pedidos, ó Deus, que em nome de Jesus sejam pessoas abençoadas e tocadas pela tua graça nesta noite, neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, pela vida das crianças. Muito obrigado pela vida dos mestres, dos professores, tanto aqueles que ensinam, ó Deus, na igreja, quanto aqueles que ensinam fora da igreja, nas escolas. Que o Senhor, ó Deus, derrame ricamente as bênçãos sobre cada um deles. Professores, para que tenham inspiração, sejam movidos por vocação, e, ó Deus, sejam sal da terra e luz do mundo, nesse campo missionário chamado escola. Que as crianças, ó Pai, cresçam ouvindo a tua voz, se acostumando com a tua voz, obedecendo ao teu chamado, que elas sejam fiéis e íntegras ao Senhor, crescendo assim, ó Deus, te louvando e te servindo em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, pelos nossos filhos, pelas crianças que estão reunidas agora lá em cima, que a tua boa mão também permaneça ali sobre eles. Oramos agradecidos, ó Pai, no nome santo e bendito do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se sentar, meus queridos. E por falar em oferta missionária, é sempre bom lembrar que nós temos a cantina missionária após o culto, onde você tem a oportunidade de passar um tempo em comunhão com a igreja, se alimentando aqui na igreja também e contribuindo com a obra missionária através desta contribuição que parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo é tão importante. E também renovar aqui o convite para que os irmãos participem do encontro dos casais que nós teremos no ano que vem, dos dias 12 a 14 de junho, num hotel na cidade de Águas, ou melhor, na cidade de São Pedro. Um tempo muito gostoso, um tempo precioso. Casados e felizes é o tema do nosso encontro. É possível ser casado e ser feliz. Você pode procurar o Zé Mauro, a Deusana, fazer a sua inscrição. Há tempo ainda para você parcelar de maneira bem tranquila. E eu quero convidar você e dizer para você convidar outras pessoas também. Amigos, familiares, pessoas que você acredita que esse encontro pode ser uma grande bênção. Então não perca esta oportunidade de abençoar a vida de alguém. Por último, eu quero dizer para os irmãos algo muito importante a respeito da reunião do presbitério Leste Sorocabana, o presbitério do qual a nossa igreja faz parte. Uma reunião que acontecerá no próximo final de semana. O que há de diferente nessa reunião? Algo muito importante. A reunião do presbitério começará na sexta-feira, aqui em nossa igreja, e no sábado de manhã na igreja Filadélfia, em Mairinque. Esta reunião é muito importante, é diferente para nós, porque nesta reunião o nosso irmão, o licenciado Marco Aurélio, fará o seu sermão de prova com vistas à sua ordenação. Ou seja, depois de todo um processo de 5 anos de preparo, no seminário, junto ao conselho, junto ao presbitério, esta é a última etapa pela qual um candidato passa antes de ser ordenado como pastor. Então é um exercício de um sermão que será avaliado, testado aqui pelo presbitério. E aí eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que assistir um sermão de prova de um candidato ao ministério sempre é uma experiência única. Isso só acontece uma vez. Não é? Então é uma ocasião que vale a pena participar. Segundo, a Igreja do Calvário historicamente tem entregue ao reino vários pastores, filhos desta igreja que ao longo desses 46 anos, hoje têm servido a Deus em muitas igrejas, em muitos lugares, na IPB, na IPI, em outras comunidades inclusive. Terceiro,
Porque, irmãos, nesses últimos 5 anos, eu digo isso agora à noite com mais liberdade ainda do que já disse de manhã, nesses últimos 5 anos o Marco tem dedicado a juventude dele aqui à nossa igreja. Inclusive no cuidado mais próximo até mesmo dos nossos filhos. E eu creio que se você está pensando assim, como é que eu posso abençoar a vida do Marco nessa semana, nesse momento tenso, né, de nervosismo, de preocupação, de ansiedade por fazer esse sermão de prova. Eu tenho uma boa sugestão para você. Venha sexta-feira participar do culto. O culto é o culto de abertura da reunião no presbitério, mas é um culto aberto. Todas as pessoas podem participar e começa às 20 horas, às 8 da noite. Então nós convidamos vocês para vir. Eu quero pedir principalmente aos pais dos adolescentes, que têm caminhado com o Marco aí durante esses anos todos, que estejam aqui em massa, os adolescentes, os jovens, todos aqui. Porque os irmãos não têm a ideia do quanto é importante para o pregador olhar para a igreja e encontrar rosto conhecido aqui, rosto conhecido ali, pessoas que sabem, que ama, que torce, que ora por ele. Então esse é o apoio que eu peço pelo nosso irmão nessa semana tão importante para o ministério dele e consequentemente para a igreja do Calvário, né? Não por mais um filho que será ordenado, mas também por um pastor que continuará pastoreando aqui a nossa igreja também. Ok? Então conto com vocês, tá bom? Queridos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. E hoje, conforme eu avisei no domingo passado, nós vamos começamos de manhã a reflexão sobre um tema novo, o início de uma nova série, o início de um novo ciclo de mensagens para nossa reflexão e edificação. Desta vez serão 5 domingos, serão 5 temas que nós vamos trabalhar com a igreja. E sempre, como eu digo sempre quando vamos iniciar uma nova série, é muito importante que você se preocupe em participar de todos os domingos, para que, porque embora cada mensagem tenha o seu começo, o seu meio, o seu fim, a sua aplicação, todas as mensagens juntas têm também uma mensagem central que nós queremos comunicar ao coração do povo de Deus nesse lugar. Segundo, é que além de você participar, você também convide outras pessoas que você acredita que esses temas podem ser relevantes e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho tido assim um coração muito grato a Deus, porque muitas vezes o Senhor coloca algumas coisas no nosso coração e nós não entendemos muito bem o porquê. E aquela série sobre o esgotamento foi justamente isso. O Senhor vinha me incomodando para trabalhar aquele tema com a igreja, e em alguns momentos aquele tema me parecia um pouco estranho, me parecia um pouco inadequado, quem sabe até mesmo para o momento do ano. No entanto, ao final dele, com o tanto de pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar, que foram abençoadas, que Deus falou ao coração, eu tenho a plena convicção de que é o Senhor quem está dirigindo todas as coisas. E às vezes, queridos, o que falta é um convite. Talvez você está aqui por causa de um convite. Talvez você está aqui hoje na igreja, está há tanto tempo que um dia alguém convidou. Um dia alguém ligou para você e falou, viu, vamos lá, tal. Então, se nós pudermos fazer isso também por alguém, eu tenho certeza que pode ser transformador para muitas pessoas. E agora, então, nós vamos compartilhar sobre esse tema, as perguntas que não querem calar. São muitas as perguntas que não querem calar. Existe até um livro muito interessante, chamado Eu Creio, mas Tenho Dúvidas. Por quê? Porque a vida cristã também é caracterizada por dúvidas, não é verdade? Nós estamos em processo de crescimento, de conhecimento da palavra, e isso necessariamente pode gerar ainda alguma dúvida no nosso coração. Então as perguntas que não querem calar, relacionadas à nossa vida cristã e ao nosso comprometimento com o reino. E aí algumas pessoas me procuraram nesses dias perguntando, pastor, por que essas 5 perguntas? Dentre tantas perguntas que nós poderíamos compartilhar e pensar juntos aqui nesse tempo, por que essas 5 perguntas? Bom, primeiro porque são perguntas que realmente não querem calar. São perguntas que o tempo passa, o tempo voa, e nós continuamos nos deparando com essas perguntas, e as pessoas continuam perguntando para nós, fazendo a nós essas mesmas perguntas, esperando de nós uma resposta. Segundo, porque no dia 31 de outubro, nós comemoraremos agora 497 anos da Reforma Protestante. Isso significa, gente, que nós estamos há 3 anos de completar 5 séculos de um grande evento, de uma grande reforma religiosa que ocorreu no século XVI e que mudou por completo o cenário religioso no mundo, e nós, enquanto igreja presbiteriana, cristãos reformados, somos também frutos e herdeiros desta reforma.
O problema é que quase 500 anos se passaram de um movimento que trouxe às claras uma série de coisas, mas é curioso observarmos como que mesmo 500 anos depois, ainda assim a gente continua carregando algumas dúvidas. Me parece que 500 anos é um tempo bem interessante para responder uma pergunta, não é? Me parece que 500 anos é um tempo mais do que suficiente para uma pergunta ser compreendida. Mas algumas perguntas ainda não querem calar. Então, essas 5 perguntas foram escolhidas a partir dos 5 solas da Reforma Protestante. Sola é uma expressão no latim que significa só, que significa somente. E a Reforma Protestante do século XVI se estabeleceu sob 5 pilares, que são chamados de os 5 solas da Reforma Protestante. O primeiro deles é o sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Nós cremos somente na palavra de Deus. E aí surge uma pergunta muito importante. A Bíblia ainda fala? A Bíblia continua falando aos nossos corações? Quando eu leio a Bíblia, eu ouço a voz de Deus falando comigo? Porque para nós, cristãos reformados, somente a palavra de Deus. O segundo sola é o sola Christus, ou seja, somente Jesus Cristo. Nós cremos que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas aí uma pergunta continua insistindo: como eu posso chegar até Deus? Existem caminhos que me levam a Deus? Existem atalhos que podem me aproximar de Deus? Será que todos os caminhos levam até Deus, como algumas religiões ensinam? O terceiro sola é o sola fides, somente a fé. Porque nós somos salvos por meio da fé. E a pergunta que não quer calar quando o assunto é a fé é: eu serei salvo pelas minhas obras ou eu serei salvo pela minha fé? 500 anos se passaram, mas ainda existem muitas pessoas que acreditam que no final das contas mesmo, eles foram tão bons, eles acumularam dividendos tão interessantes, eles acumularam tanta caridade, tanta coisa boa, que não é possível. No final de tudo, a hora que Deus olhar para mim, Ele vai dizer assim: não, você fez tanta coisa boa, não é possível que você vai ficar de fora. Então, afinal de contas, como é que eu sou salvo? O quarto sola é o sola gratia, que é um fundamento muito importante também da reforma. Somente a graça. E a pergunta que surge com somente a graça é: o que eu fiz para merecer isso? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com graça e mérito. E essa é uma pergunta que normalmente fazemos, tanto relacionado àquilo que é bom, quanto relacionado àquilo que é ruim. O que eu fiz para merecer isso? As coisas estão ruins, as coisas estão difíceis, estou desempregado, uma enfermidade se abateu sobre a minha vida. O que eu fiz para merecer isso? Ou então, Deus tem me dado saúde, tem alimento na minha mesa todo dia, eu tenho uma família abençoada. O que eu fiz para merecer isso? Será que é merecimento ou será que é graça? É uma pergunta que também não quer calar. E o último sola é um soli del gloria, ou seja, glória somente a Deus. A palavra do Senhor é clara em dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. No entanto, algumas pessoas insistem em afirmar que o Deus é o mesmo em todas as religiões. Será? Será que Deus é o mesmo em todas as religiões? Essa é a pergunta que nós não apenas refletiremos nela, como também responderemos segundo a palavra do Senhor. Então, começando hoje, o primeiro sola scriptura, diz respeito à palavra de Deus, e a pergunta é: a Bíblia ainda fala? Eu quero convidar a sua atenção para o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 23 ao versículo de número 40, meus irmãos. Um texto muito importante para a nossa reflexão hoje aqui. Fazendo lembrar que hoje de manhã, devido à comemoração do Dia das Crianças, do Dia dos Professores, não houve tempo suficiente para que esta mensagem fosse toda pregada num único momento. Então estou pregando em 2 momentos. Um primeiro momento de manhã, introdutório apenas, e agora, à noite, com vocês, a continuidade desta mensagem. Portanto, se você não teve a oportunidade de vir de manhã, nem de assistir pela internet, durante esta semana estará disponível para você no culto da manhã, a mensagem que foi introdutória sobre a Bíblia ainda fala. Tá bom? Vamos à leitura? Você pode acompanhar tanto pela sua Bíblia, pela tela, sinta-se à vontade. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram:
Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, retiraram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos mais uma vez. Coloque a sua vida na presença do Pai em oração. E peça ao Senhor que em nome de Jesus fale com você. Como é que está o seu apego à palavra de Deus? Quando você lê a Bíblia, você tem certeza que Deus está falando com você? Ou quando você lê a Bíblia, você tem a impressão que está lendo um jornal, uma revista, um livro de receitas? O que é a Bíblia para você? Será que a Bíblia ainda fala? Um livro tão antigo. Será que a Bíblia ainda fala aos nossos corações? Você sente saudade daquela paixão e daquela alegria quando você lia a Bíblia no primeiro amor? A Bíblia é um livro vivo para você? Faz a diferença na tua vida? É muito mais do que um livro aberto sobre uma mesa. É muito mais do que um livro que a gente traz para a igreja no final de semana. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, fala poderosamente aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos, Deus, que a tua palavra seja guia e orientação para a nossa vida. Nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz na tua palavra. Que ela seja viva, Senhor, para nós. Porque, ó Deus, a palavra do Senhor não morreu. Assim como o Senhor está vivo, a tua palavra está viva. Assim como o teu Espírito Santo está vivo, Deus. O teu Santo Espírito tem falado aos nossos corações por meio da palavra, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala agora aos nossos corações, pela tua palavra, usando a minha vida, edificando a igreja, vivificando o coração do povo, Senhor. E levando-nos a uma leitura apegada, dedicada, envolvida com a palavra do Senhor. Restaura, Senhor, o lugar da tua palavra no nosso coração, na nossa igreja, na nossa vida. Oramos agradecidos no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, o texto que nós lemos aqui em Mateus 22 é um exemplo mais do que claro de quando a religiosidade se sobrepõe à palavra de Deus.
É um exemplo mais do que claro de um momento em que a religião é mais importante do que a fé, do que a palavra e do que ouvir a voz do nosso Deus. É curioso observarmos que o Evangelho de Mateus foi escrito para os discípulos de Jesus que viviam praticamente, necessariamente, num local chamado Antioquia da Síria. Uma carta, um livro escrito para os discípulos de Jesus que estavam sendo enviados para os gentios. Uma carta, um livro, um evangelho que alcançava o coração de gentios. E por mais curioso que possa parecer, quando nós abrimos as nossas Bíblias em Atos capítulo 13, nós encontramos ali o início das viagens missionárias, ou seja, o maior esforço estratégico e intencional para o alcance de gentios, nascendo justamente no coração da igreja que estava em Antioquia da Síria, que havia recebido o Evangelho, a salvação, a proclamação de Jesus destinada aos gentios. E aí o Evangelho de Mateus apresenta a vida, a missão, o ministério de Jesus, basicamente em 5 grandes partes. E esta parte que lemos do capítulo 22 está inserida na última parte do Evangelho de Mateus, que começa no capítulo 21 e vai até o capítulo 28. E esta última parte está falando especificamente dos últimos acontecimentos, onde Jesus faz uso de algumas parábolas para exemplificar os conceitos do reino e os conceitos da sua própria vinda. O capítulo 22 descreve que Jesus estava em Jerusalém. Muitas pessoas davam ouvidos àquilo que Jesus falava nessa altura da sua vida e do seu ministério. No capítulo 22 nós encontramos próximos a Jesus os seus próprios discípulos que o ouviam. Encontramos próximos a Jesus uma numerosa multidão que normalmente acompanhava Jesus e ouvia com atenção. Mas nós encontramos também a figura dos fariseus e dos saduceus, que inclusive no capítulo 16 do mesmo Evangelho, como mencionei aqui alguns domingos atrás, colocam Jesus à prova porque queriam pedir a ele um sinal vindo dos céus. E é interessante pensarmos sobre isso, queridos, porque os fariseus e os saduceus sempre aparecem juntos ou separados, com o intuito, com o objetivo de colocar Jesus à prova. Só que tem um detalhe muito interessante. Os fariseus e os saduceus eram 2 grupos de pessoas que não se harmonizavam nas suas ideias e nos seus pensamentos. Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que cada um desses grupos pensava e fazia. Fato é que os fariseus e os saduceus, embora militassem por causas parecidas, eles mesmos não se davam bem entre eles. Tinham aquelas rixas entre os grupos. Agora é interessante observarmos nesse texto e em outros do Evangelho de Mateus, a facilidade que eles têm para se unirem, apesar das divergências, para tentar provocar o Mestre, para tentar testá-lo, para tentar colocá-lo à prova. Isso nos ensina, meus irmãos, que é muito mais fácil e muito mais conveniente que as pessoas se unam para um propósito maléfico do que elas se unam para um propósito de benefício. Quando a causa é em torno de um benefício, há uma grande dificuldade de reconhecermos e de agruparmos e de congregarmos pessoas que se disponham a lutar por causas semelhantes. Mas quando o objetivo é o malefício, facilmente as pessoas abrem mão daquilo que não concordam, se unem para prejudicar outras pessoas. Os fariseus e os saduceus caminhavam por esta linha. O grupo dos fariseus era um grupo religioso dos judeus, que seguia rigorosamente a lei de Moisés, que seguia rigorosamente a tradição que os seus antepassados haviam deixado.
E eles constantemente colocavam Jesus à prova. Pediram um sinal do céu, colocaram Jesus à prova na questão do tributo, que é outro texto que está aí justamente em Mateus 22, a partir do versículo 15 até o versículo 22. Será que ele paga o tributo? Será que ele não paga o tributo? Então, fundamentado nos ensinamentos de Moisés e nos dogmas religiosos e culturais dos seus antepassados, os fariseus representavam muito bem esse grupo que tinha o objetivo de provocar, de testar, de questionar a Jesus. Paralelamente a eles, nós temos os saduceus, que eram membros de um outro importante grupo religioso dos judeus, mas um grupo de menor expressão se comparado ao grupo dos fariseus. Este grupo dos saduceus era formado de sacerdotes, era formado de pessoas que tinham uma condição financeira elevadíssima, pessoas ricas. O grupo dos saduceus era formado por pessoas que tinham uma grande influência na sociedade em Jerusalém naqueles dias. Os saduceus fundamentavam os seus ensinos no Pentateuco. No entanto, tinham muita dificuldade de reconhecer algumas coisas, dentre elas uma vital. Os saduceus não reconheciam a ressurreição dos mortos. Os saduceus não reconheciam o juízo final. Os saduceus não reconheciam diversas coisas extremamente elementares, princípios elementares para o povo de Deus. E por isso, constantemente eles estavam colocando Jesus à prova em todo momento. O texto que lemos em Mateus 22 é apenas mais um desses momentos e até uma provocação curiosa. Quem sabe poderia ser uma das muitas perguntas que não querem calar na nossa vida. Eu digo isso porque ao longo do meu ministério, a maioria das perguntas que ouço, ou boa parte das perguntas que ouço, realmente são perguntas sem respostas. Por exemplo, o que acontece com a gente depois que a gente morre? Como é que vai ser lá no céu? Lá no céu eu vou encontrar meu cachorrinho, né? Ele vai estar lá também e tal. Lá no céu eu vou reconhecer o meu avô, que eu gostava tanto e foi embora. Lá no céu eu vou reconhecer o meu marido, a minha esposa. Lá no céu eu vou reconhecer os meus filhos. A inologia cristã até dá uma certa margenzinha para a gente pensar um pouco nisso, né? Tem alguns hinos antigos que falam sobre o novo céu e nova terra, e diz que nós vamos encontrar com as pessoas lá, e nós vamos ver Moisés, vamos ver Elias. Tem até uma música que diz, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Conhece esse hino, né? Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Quero ver Elias, perguntar para ele se realmente ele foi levado no redemoinho. Quero ver Moisés, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Muitas pessoas me perguntam sobre isso. Infelizmente, se você estava pensando em perguntar, uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Só indo lá mesmo para saber, e quem já foi não volta para contar. Tenho a minha opinião do que eu leio na Bíblia, mas não vem ao caso agora, vou deixar você curioso. Fato é que a gente pensa, não vejo a hora de encontrar minha esposa lá no céu. Mas e se você é viúvo e casou de novo? A pergunta que os fariseus e os saduceus fazem é uma pergunta no mínimo lógica. Pensa, gente, o quanto que essa pergunta atormenta a Cris, por exemplo. Ela deve passar noites e noites sem dormir. E ela já me falou, chegar lá, vê lá, hein? Olha. Não é? Você já parou para fazer essa pergunta? Ok. E na lei tinha essa proteção, a pessoa era casada. O marido morreu. Vocês se lembram quando eu preguei sobre Ruth? A lei dava essa proteção. A viúva poderia se casar com o cunhado. Se ele morresse também, ela casaria com outro cunhado. Se ele morresse também, ela casaria com outro cunhado. Casou com 7. Os fariseus e os saduceus são exagerados, porque eles querem provocar Jesus. Eles não querem a resposta para uma pergunta. Eles não querem. O que eles querem é provocar Jesus. E então eles dizem, olha, isso aconteceu 7 vezes. O que vai acontecer lá no céu, quando essa mulher chegar? Com qual dos 7 ela vai ficar? Afinal de contas, os 7 a desposaram. Você nunca teve essa curiosidade? Os fariseus e os saduceus tiveram. Tem pessoas que têm, é normal, viu gente, ter essa curiosidade. Não precisa ir para o terapeuta amanhã, porque está tudo dentro do normal. Agora,
Você percebeu qual foi a resposta que Jesus deu para eles? Porque a dúvida que eles apresentam, meus irmãos, é a representação mais clara da superficialidade e da maneira periférica com que as pessoas lidam com a Bíblia. Eles não queriam saber nada de resposta. Mesmo porque a Bíblia apresenta tantos assuntos importantes. Existem tantas coisas na Bíblia que nós devemos saber. Existem tantas coisas na Bíblia que você precisa buscar urgentemente. Porque se você não conhecer, os seus dias serão mais difíceis. A tua possibilidade de conhecer a Jesus como seu Salvador, se ainda não o conhece, diminuirá muito. Existem questões essenciais na Bíblia. Questões essas sobre as quais nós devemos debruçar. Questões que merecem a nossa atenção e a nossa reflexão. Mas quando os fariseus e os saduceus têm a oportunidade de conversar com Jesus a respeito da lei, a única coisa que eles querem saber é com quem que a mulher vai ficar lá no céu. Tenha dó. Com tanta coisa importante e necessária que a gente tem para encontrar na palavra de Deus, as pessoas ainda querem saber se lá elas vão encontrar o cachorro, se elas vão encontrar os familiares que ficaram para trás ou que foram na frente, enfim. Mas aí Jesus, como mestre por excelência que é, dá uma resposta, no mínimo curiosa. E Jesus faz isso de maneira muito específica. Para algumas pessoas me dizem assim, pastor, se tem coisa que me irrita, é quando eu faço uma pergunta e a pessoa não responde objetivamente. Criança tem essa característica, né? Minha filha talvez esteja no auge dessa característica. Você pergunta assim, filha, o que é esse desenho aqui, esse trabalho que veio da escola? Ah, então, mãe, nós chegamos lá e o amiguinho falou que tinha que ter colocado esse livro ali, porque daí o lanche, a pessoa... E a gente fica ali, aguardando. E ela vai. Filha, você está lembrado a pergunta, né? O que você perguntou mesmo? Não responde o que perguntou. A gente brinca com ela assim, né? Ela sai, eu olho para a Cris e falo, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A mesma coisa que você perguntar uma coisa para alguém, a pessoa começa a contar desde o Gênesis. Eles perguntam para Jesus, com quem ela vai ficar? Jesus tinha algumas possibilidades de respostas bem assertivas, concordam comigo? Ele poderia ter dito assim, não vai ficar com nenhuma, lá no céu ninguém casa, fica tranquilo. Ou então, ele vai ficar com a primeira, porque a primeira era a primeira, e a primeira, enfim. Ele poderia dizer, vai ficar com a quinta, porque eu sou o criador de tudo, vai ser a quinta. Ele tinha várias possibilidades de respostas assertivas. Mas como que ele responde, gente? Eles perguntam para Jesus, como é que vai ser essa história? E Jesus responde com o versículo 29. Vocês estão errando. E o erro que vocês cometem tem uma origem muito simples. A falta de conhecimento da palavra de Deus. E talvez você esteja perguntando, mas Jesus foi muito radical. Afinal de contas, qual era o erro daqueles homens por querer saber a resposta daquela pergunta? Como eu disse, eu mesmo acabei de dizer aqui, muitas pessoas poderiam ter aqui entre nós a mesma pergunta. E inclusive eles evocam até o nome de Moisés, para dar mais autoridade para a pergunta deles. Senhor, mestre, Moisés disse. Mas quando Jesus responde, ele diz, vocês estão cometendo um erro. E o erro, meus irmãos, não era a pergunta que eles estavam fazendo. O erro não estava no conteúdo da pergunta que eles estavam fazendo. O erro que Jesus aponta é que aqueles homens estavam tratando com superficialidade as coisas do reino de Deus e a palavra de Deus. E de tantas coisas fundamentais e importantes que Jesus poderia responder, eles fazem a pergunta mais inesperada para Jesus naquele momento. A mais inesperada. Então Jesus lhes diz, vocês estão cometendo um erro, e o erro que vocês estão cometendo tem uma razão, a falta do conhecimento da palavra do Senhor. Ah, meus queridos, quantas vezes nós temos errado por falta de conhecimento
das Escrituras. Quantas vezes eu tenho errado por falta de conhecimento das Escrituras? Historicamente, quanto a igreja de Jesus tem errado. E erra porque não conhece as Escrituras. E Jesus responde lá no versículo 32, da maneira como eles gostariam de ouvir e que eles precisariam ouvir. Ok, vocês evocaram aqui o nome de Moisés? Foi Moisés que falou para vocês desta lei? Pois então eu quero dizer para vocês que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Jesus faz? Encurrala os fariseus e os saduceus. Vocês mencionaram Moisés? Vocês acham que o nome de Moisés dá um tom mais importante na pergunta de vocês? Pois eu quero responder a vocês no nome do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. E Jesus praticamente responde sem responder. Que era uma estratégia sua de ensino. Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tomando uma criança no colo, começou a contar uma história. E as pessoas ficavam, não é possível, ele não vai responder a nossa pergunta. E ao final da história eles tinham que dizer, não é possível, ele respondeu de novo a nossa pergunta. E aí, queridos, no versículo 32, o Senhor Jesus responde para eles dizendo assim, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é Deus de mortos. O nosso Deus é Deus de vivos. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E a razão para isso, meus irmãos, é justamente o fato de que Deus está vivo. É o Deus vivo dos vivos. É o Deus vivo daqueles que conhecem a vida em abundância. É o Deus vivo daqueles que conhecem a vida na sua plenitude. Por isso, meus irmãos, se nós concebemos o fato de que Deus está vivo, nós não podemos admitir em hipótese alguma que a sua palavra está morta. Porque seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se a pergunta é, se a Bíblia ainda fala, a resposta é um sonoro sim. Porque a Bíblia deixaria de falar se o seu autor estivesse morto. A Bíblia deixaria de falar se o seu autor tivesse cerrado os seus lábios. No entanto, nós seguimos a um Deus vivo, e portanto a sua palavra é viva, a sua palavra é revelação, a sua palavra é inspiração, a sua palavra é vida para nós, a sua palavra nos restaura, a sua palavra nos renova. Toda vez que temos contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, nós temos contato com a voz de Deus que fala poderosamente aos nossos corações. A Bíblia ainda fala sim. O que mudou, se mudou alguma coisa, não foi o Senhor. O que mudou, se mudou alguma coisa, não foi o Espírito de Deus. O que mudou, se mudou alguma coisa, não foi o Filho eterno de Deus, o próprio Logos, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Se alguma coisa mudou, e isso seguramente mudou, fomos nós. E muitas vezes quando abrimos a palavra do Senhor, não conseguimos mais encontrar nela a presença de Deus. Pode não significar necessariamente que foi o Senhor quem nos deixou. Mas quem sabe nós mesmos, em algum momento da nossa caminhada, deixamos o Senhor. E só existe uma maneira de me aproximar de novo, aquela vivacidade, aquele calor, aquele amor, aquele ardor pela palavra de Deus, é se debruçando nela. Uma vez no encontro de jovens, que eu estava participando, uma jovem falou, pastor, perguntando para um outro pastor mais idoso, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Como é que eu lido com isso? Eu não tenho vontade. Eu olho para a Bíblia, aquele livro grosso, o pessoal acostumado com a cultura da Turma da Mônica, né? Série Vagalume. Aí olha para a Bíblia, não é possível que tem
sei quantas páginas aqui, quase 1000 páginas. Eu não tenho vontade, eu olho para a Bíblia, eu não sinto inspiração. Eu leio, parece que eu não consigo entender nada. Eu não tenho vontade. E aquele pastor no alto da sabedoria falou assim: minha filha, se você ficar esperando vontade para ler a Bíblia, você nunca vai ter. Sabe onde é que você vai encontrar vontade de ler a Bíblia? Lendo. Se debruça sobre ela. Abre essa Bíblia. Lê a palavra. Reflete sobre ela. Medita. E você vai perceber que o seu desejo, a sua sede, o seu fervor, o seu desejo pela palavra vai aumentando cada dia mais. De modo que aquilo se tornará indispensável para você. E enquanto você permanecer longe da Bíblia, cada vez mais você ficará longe da palavra do Senhor. Como disse aqui em alguns domingos passados, citando um pregador, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e quero pensar, e quero refletir, e quero meditar, e quero que ela fale ao meu coração, como que a palavra de Deus pode falar ao meu coração? Esse texto aponta alguns caminhos. Primeiro, eu preciso compreender que a Bíblia, que a palavra de Deus, é mais importante do que a tradição e do que a cultura. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única e verdadeira regra de fé e prática. A Bíblia tem a orientação para todos os caminhos, os rumos, as decisões que temos que tomar. A Bíblia é mais importante do que o inário. A Bíblia é mais importante do que a revista da escola discipuladora. A Bíblia é mais importante do que a confissão de fé de Westminster. A Bíblia é mais importante do que qualquer tradição e do que qualquer dogma da igreja. Não existe nenhum outro livro, queridos, que nós temos aqui que seja superior às Sagradas Escrituras. A Bíblia é superior ao manual presbiteriano. A Bíblia está acima dos nossos dogmas, das nossas tradições e até mesmo das nossas culturas. Nós não devemos ler a Bíblia com os nossos filtros culturais. Mas nós devemos entender o que a Bíblia, como palavra de Deus, está dizendo ao meu coração, ao nosso coração, frente aos desafios culturais que nós estamos lidando todos os dias. Porque, irmãos, não tem nada na Bíblia que tenha caducado. Não tem sequer um versículo da Bíblia que tenha caducado. Um livro que foi escrito praticamente num período de quase 1.600 anos, onde um autor, na maioria das vezes, não teve contato com o outro. Mais de 40 autores envolvidos, homens, mulheres, gente da corte, camponeses, pescadores, gente culta, funcionários públicos, profetas, juízes, apóstolos. E de repente todo esse livro chega às nossas mãos, com tanta unicidade e unidade, para nos fazer lembrar e compreender que a Bíblia é mais importante do que tudo, queridos. Os saduceus e os fariseus eram muito sabidos no Pentateuco, só que tinha um detalhe: eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus principalmente não acreditavam na ressurreição. Pergunto para vocês, valeria a pena conhecer de cor o Pentateuco inteiro? Não crendo na ressurreição? Mesmo porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que as pessoas que acreditam que a vida, que a esperança se limita apenas a esta vida, são as pessoas são os homens e mulheres mais infelizes de todo o mundo. Os saduceus eram muito conhecedores do Pentateuco, mas aquilo que eles precisavam conhecer de fato, eles não conheciam: o poder da ressurreição de Jesus. Por isso, meus queridos, que eu posso responder com toda segurança: a Bíblia fala ainda hoje, sim. Muitas vezes nós não temos ouvido a voz de Deus nas Escrituras,
porque nós já começamos a ler a Bíblia, trazendo os nossos pressupostos, o nosso conhecimento, e aquilo que é mais essencial, muitas vezes, nós deixamos de crer. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais importante que nós temos na nossa vida. Porque é a revelação de Deus para o nosso coração. Esse é o primeiro caminho para eu ouvir a voz de Deus novamente nas Escrituras. Não filtrar aquilo que Deus tem para falar comigo a partir dos meus próprios conhecimentos. Mas sim ouvir o que Deus tem para falar ao meu coração. Em segundo lugar, eu posso ouvir a palavra de Deus falando comigo. Conhecendo de maneira muito clara, muito específica, o poder do Evangelho de Deus na minha vida. E no versículo 29, quando Jesus diz assim, olha, vocês estão cometendo um erro. E esse erro está fundamentado em não conhecer as Escrituras. E consequentemente, quando vocês erram, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E nesse momento, meus irmãos, Jesus harmoniza, Jesus equaliza, Jesus coloca no mesmo lugar Evangelho e poder. Ou seja, quem não conhece a Escritura não conhece o poder. Tem muito crente hoje em busca de poder, mas não é capaz de ler a Bíblia. O que mais você ouve falar hoje no segmento evangélico é poder. Aquela igreja tem um poder, a oração do poder, a pessoa tem uma oração poderosa, o poder disso, o poder daquilo. Todo mundo de alguma forma busca poder. Mas Jesus está nos ensinando que não existe poder desassociado do conhecimento das Sagradas Escrituras. Se você não conhece a Bíblia, meu irmão, você não tem o poder de Deus. Simples assim. Se a Bíblia, se a palavra de Deus não é tudo para você, desculpe, mas você não conhece o poder de Deus também. E eu também não. Se a Bíblia não for para mim o meu livro de regra, de fé e prática, o meu coração. E o apóstolo Paulo mesmo diz isso. Quando lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, aliás, o texto que o próprio Martinho Lutero usou, que Deus usou no coração de Martinho Lutero, para provocar aquele movimento chamado Reforma Protestante. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele mais uma vez traz esses dois conceitos bem pertinho. Quando ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. Que é o que mesmo, gente? Que é o que mesmo? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho e poder caminham juntos, não tem como separar. Jesus mesmo disse em João 5,39, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Elas mesmas falam a respeito de mim. Ou quem sabe o exemplo dos bereanos, lá de Atos capítulo 17. Quando a palavra do Senhor nos diz que avidamente, quando chegavam nas suas casas, eles recorriam aos textos que eles tinham em mãos, para saber se aquilo que havia sido ensinado era realmente assim. E a palavra que é associada a essa busca é avidez. Faziam isso com muita avidez. Terceiro e último lugar. Nós podemos ouvir a palavra de Deus falando ao nosso coração, queridos. Quando nós colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus ensina para a gente. Você sabe que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A Bíblia é capaz de separar o inseparável, como juntas e medulas. No entanto, meus irmãos, é muito legal quando a gente tem a palavra de Deus aqui na mente. É melhor ainda quando a gente tem a palavra de Deus no coração. Mas é fundamental que nós também tenhamos a palavra de Deus nas nossas mãos e nos nossos pés. Como é que Jesus fecha esse texto? Qual que é a resposta que Jesus dá? Aparece um entretanto ali no versículo 34, não é mesmo? A conversa não terminou lá atrás.
Jesus diz assim, eu vou dizer para vocês o que significa errar por não conhecer as Escrituras. Amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, eu quero compreender sim que a Bíblia é importante para mim, mais importante do que a tradição. Eu quero conhecer o poder que é o Evangelho de Deus na minha vida. Mas eu não posso abrir mão de colocar os ensinamentos que eu tenho aprendido em prática na minha vida. Vejam o que diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, alguns versículos que eu separei. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque quando nós somos apenas ouvintes da palavra, irmãos, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Aquele que ouve a palavra, que conhece a palavra, mas não pratica a palavra, está enganando a si mesmo. Se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, e a única coisa que ele consegue ver é justamente aquilo que nós conseguimos ver olhando para o espelho, a nós mesmos. Só. O versículo 25 diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei de Deus, na palavra da vida, na lei da liberdade, e persevera nessa lei. Aquele que não é um ouvinte negligente, mas aquele que é um praticante operoso, esse será bem-aventurado, esse será feliz em tudo que realizar. Eu tenho certeza que se nós parássemos aqui para compartilhar os desejos do nosso coração para essa semana, boa parte de nós aqui diriam exatamente o final desse versículo 25. Eu quero ser feliz em tudo aquilo que eu realizar. Eu quero ser feliz na minha família. Eu quero ser feliz nas decisões que eu tenho que tomar nessa semana. Eu quero ser bem-aventurado no meu trabalho. Eu quero alcançar essa bem-aventurança. Mas para isso é preciso praticar a palavra. E praticar a palavra começa em amar a Deus e amar ao próximo também. Amar a Deus sobre todas as coisas. Coração, alma e entendimento. Amar ao próximo como a nós mesmos. E aí Jesus lhes diz que toda a lei, todo profeta, depende do cumprimento desses dois mandamentos. Meus irmãos, a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é prática. Coloque em prática a palavra de Deus e você verá como isso acontece, como isso funciona. Por isso, dia a dia, nós precisamos resgatar o valor, a importância e o lugar da palavra de Deus na nossa vida, nas nossas famílias e até mesmo na igreja. Hoje em dia existem coisas tão dinâmicas na igreja que algumas vezes a própria palavra de Deus parece que fica escondida. Uma vez fui convidado para pregar numa igreja e a única vez que a Bíblia foi lida durante aquele culto foi a hora que eu fui pregar a mensagem. Mas é necessário. Por que a gente vive muitas vezes tão confuso se a Bíblia é a palavra de Deus para falar ao nosso coração? Por que nós olhamos ao nosso redor e entramos quase em desespero frente a tudo que tem acontecido ao nosso redor? De violências, de criminalidade, de desacertos. O mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus lhes disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo porque, meu irmão, agora eu peço que você pegue sua Bíblia por um momento. Se você tem ela digital, pode ser, não tem problema. Pega a sua Bíblia, olha para ela um pouquinho. Olha bem para ela. Essa Bíblia que eu ganhei de um amigo, que é seminarista, um casal e as filhas. Essa Bíblia que você tem, você lembra do dia que você comprou, que você ganhou de alguém, tem uma importância para você. Está olhando bem para ela? Qual que foi a dificuldade que você teve hoje para pegar essa Bíblia na sua casa e trazer para a igreja? Como eu disse agora há pouco, até a possibilidade digital a gente tem, né? Agora, para que fosse tão simples assim, para que hoje à noite você pegasse a sua Bíblia e olhasse para ela com tanta liberdade, muitas pessoas derramaram o seu próprio sangue
para que nós tivéssemos a palavra de Deus nas nossas mãos. E hoje, muitas pessoas ainda sonham em conhecer esse livro que você conhece e eu conhecemos tão bem, e muitas vezes o desprezamos. Pastor Ronaldo Lidório, já falei dele aqui em outras ocasiões, ele conta que quando levou o Novo Testamento traduzido para o idioma dos concombas, lá em Gana, na África, um grande esforço, 10 anos trabalhando na tradução do Novo Testamento para os concombas. Com apoio e financiamento da igreja brasileira, ofertas das igrejas brasileiras. As Bíblias finalmente foram traduzidas e impressas e foram levadas lá. E ele conta que no dia anunciado para que as pessoas viessem receber as Bíblias, o caminhão parou ali com a sua carroceria lotada das Bíblias, e as pessoas começaram a chegar, eles marcaram um culto para aquele momento. E ele conta no seu testemunho que aquele culto, como normalmente acontecia nos cultos lá, teve 6 ou 7 horas de duração. Das pessoas cantando, glorificando a Deus, se alegrando, bendizendo o nome do Senhor. E à medida que a Bíblia era tirada do caminhão e colocada nas mãos dos concombas, os concombas pegavam aquele livro como se estivessem recebendo uma barra de ouro. Alguns tiraram a própria camisa do corpo, porque consideravam indignos de tocar naquele livro com as suas próprias mãos. Todos quebrantados e chorando, ajoelhados, levantavam as suas mãos aos céus e diziam: Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra chegou até nós. Muita gente hoje ainda não tem esse privilégio tão grande que a gente tem de ter a Bíblia com tanto acesso que a gente tem. Mas eu preciso terminar deixando alguns desafios para você que tem sido para mim também. Primeiro, leia mais sua Bíblia. Por favor. Nossa igreja será melhor. Nossa igreja será melhor, gente. Nossa cidade será melhor. Sua casa será muito melhor. Então, por favor, leia mais a Bíblia. E no desafio de ler, há um autor chamado Eugene Peterson, que ele diz que muito mais do que ler a Bíblia, nós precisamos ouvir a Bíblia. Então, mais do que ler, ouça a Bíblia. Segundo desafio, irmão, estude mais a Bíblia. Seja o estudo formal, aqui na igreja, na escola discipuladora, nos pequenos grupos, nos grupos específicos da faixa etária, ou seja na sua casa, no seu dia a dia, na sua devocional. De manhã o pessoal levantou a mão aqui de gente que tinha a Bíblia comentada, mais do que uma Bíblia em casa. Eu sei que vocês também têm. Estudem mais a Bíblia. Terceiro desafio, vivamos mais o que a Bíblia nos ensina. Ah, irmãos, quando a gente chegar lá na presença de Deus, Ele não vai perguntar quantos versículos a gente decorou. Tem crente que gosta de ficar recitando versículo por aí para demonstrar conhecimento. Tinha um senhor, nós conhecemos, ele vivia fazendo pegadinha bíblica para mim. Era uma delícia, irmãos. Nunca soube que ele pregou o evangelho para alguém, mas toda vez que ele me vira, ele tinha uma pegadinha. Duvido que o senhor sabe essa. Qual a mulher na Bíblia que tinha asa na barriga? Boa pergunta, irmão. Vamos lá, né? Qual a mulher na Bíblia que tinha asa na barriga? Ah, não sei, né? Porque aí a grande alegria de quem pergunta é você falar que não sabe, né? Não sei, vocês sabem? Alguém sabe? A mãe do rei Asa, evidentemente. Obrigado, seu Ayrton, por ter rido aí para mim. Pois é, a mãe do rei Asa. E olha, irmãos, de onde saiu essa tem muito mais, viu? Se vocês conhecerem esse irmão, vocês vão ficar impressionados da capacidade que ele tem. Mas como eu disse, eu nunca soube que ele levou alguém para Jesus.
Mas se ele conhecer você, encontrar você, ele tem pelo menos umas 50 pegadinhas para fazer. A gente tem que viver mais. E se preocupar menos em demonstrar conhecimento. Escute, a sua Bíblia pode ser, a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler durante a vida toda. As pessoas não estão preocupadas, a gente sabe, João 3,16 de cor. As pessoas estão preocupadas se João 3,16 fez a diferença na nossa vida. Quarto, fale mais da Bíblia para outras pessoas. Limite-se a falar da Bíblia, gente, porque ela é suficiente. Como falar do Evangelho sem falar da Bíblia? É legal você falar da igreja, o que tem lá na igreja, convidar a pessoa para vir na igreja, mas não abra mão de falar da Bíblia, porque se tem alguma coisa que transforma é a Bíblia. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra, ela transforma, ela faz a diferença. Quinto desafio, dê uma Bíblia para alguém em nome de Jesus essa semana. Daquelas muitas que você tem, dá uma Bíblia para alguém essa semana em nome de Jesus. Inclusive o Projeto Oferecer, daqui a pouco vocês vão ouvir, inclusive o próprio Projeto Oferecer está levantando doações de Bíblias. Dá uma Bíblia para alguém essa semana, irmão. Mas pastor, a pessoa nem sabe por onde vai ler a Bíblia. Eu conheço umas 300 histórias de conversão de gente que creu em Jesus lendo unicamente a Bíblia. Desde o cidadão que estava encarcerado, ganhou uma Bíblia na cadeia e foi arrancando as páginas da Bíblia para fazer o seu cigarro. Um dia, antes de enrolar o cigarro, ele resolveu ler o que estava na página. Evangelho de João, capítulo 3, Jesus e Nicodemos. E ele leu, entregou a vida para Jesus, não fumou o restante da Bíblia. Mas até João 3 ele havia fumado. Demorou. Assumiu o pastoreio de uma igreja uma vez, fui lá na congregação, tinha um casalzinho lá, o seu Mário e a dona Laura. Já idoso. Falei, como é que vocês chegaram à fé? Ah, pastor, a gente morava num sítio, tinha um senhor lá que distribuía Bíblia. Um dia eles deixaram uma Bíblia na casa do meu pai, mas meu pai nunca deixou a gente ler. E a Bíblia ficou guardada lá num caixote. E o tempo passou, passaram mais de 60 anos, irmãos. O pai morreu, o homem achou a Bíblia lá. Seu Mário falou, deixa eu ler a Bíblia para ver o que tem nesse livro. O homem começou a ler, entregou a Jesus, já tinha mais de um ano que tinha entregue a vida dele a Cristo, e nem sabia direito ainda. Foram batizados, ele e a esposa, avançados em idade, porque leram a Bíblia. Então, é um desafio prático que eu estou fazendo, viu gente? Porque falar assim, leia a Bíblia, dá a impressão que, eu vou ler. Pode deixar, que qualquer dia eu leio. Mas eu estou fazendo um desafio prático para você. Dá uma Bíblia para alguém nessa semana em nome de Jesus. Faz uma dedicatória. Pastor, todo mundo que eu conheço tem Bíblia. Então dá alguém que você não conhece tão bem, que você não sabe que ele não tem, na dúvida você deu. Você vai a um médico, lá tem uma secretária, tem outras pessoas na sala. Você vai na escola, você vai numa reunião, você vai no seu trabalho. Em nome de Jesus, dê uma Bíblia para alguém. Por fim, ore pelas pessoas que ainda não conhecem a Bíblia. Estima-se que 1/3 da população mundial não conhece ainda Jesus, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Não é que eles têm e não leem. 1/3 da população mundial, 2 bilhões de pessoas, jamais tiveram acesso a um livro chamado Bíblia Sagrada. E aí eu termino com 2 textos. O primeiro deles você conhece de cor. Eu mesmo aprendi quando eu estava lá na escola dominical. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz. Agora veja Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Todos juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vamos cantar juntos uma canção que diz que se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor que fala ao nosso coração, muitas coisas serão diferentes na nossa vida. Mas só tem um jeito de ouvir atentamente a voz do Senhor. É buscando na palavra de Deus. Lâmpada
para os nossos pés e luzeiro para o nosso caminho. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos fazer dessa canção a nossa oração de entrega ao Senhor e de louvor a Ele pela bênção da sua palavra em nosso meio, no nome de Jesus. Ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa, sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, se medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, se a vontade serão que eu viverei tudo que tens pra mim. Ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, praticar a voz do Senhor.
Sabe quando você está lendo a palavra e de repente você diz assim: puxa vida, parece que isso aqui foi escrito para mim? Eu tenho uma boa notícia para você, foi mesmo. Ou então aquela impressão: puxa vida, parece que o autor me conhece tão bem. Eu nunca li um livro em que o autor me conhecesse tão bem assim. Ele conhece mesmo. Aliás, a Bíblia é o único livro que enquanto você lê, o autor está presente com você. O único. E sempre estará, porque Ele prometeu. Então receba a palavra do Senhor. Deus tem mananciais, e eles estão mais próximos do que nós imaginamos. Eles estão ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos. Louve a Deus por essa palavra maravilhosa e bendita que nós meditamos e celebramos aqui. O Marcelo e o Ayrton estarão aqui na frente para orar pela sua vida depois do culto, para dividir com você momentos, pedidos de oração, quem sabe motivos de ações de graças, porque juntos, oramos juntos ao Senhor. O Senhor nos ouve, Ele tem misericórdia de nós e Ele nos fortalece. E mais uma vez eu peço que você pegue a sua Bíblia. Quero pedir a você que dê um abraço nela, e que nós encerrássemos o culto orando ao Senhor. Porque, irmãos, se nada mais restar, só nos restar a palavra de Deus, é tudo que nós precisamos para viver. Pode ser a digital que você trouxe aí, abrace também. Feche os seus olhos. Ah, Senhor, quanto amamos a Tua lei. É a nossa meditação, Senhor, todos os dias. Tua palavra, Senhor, é mais doce do que o mel. Tua palavra, Senhor, é perfeita e restaura a alma, Senhor. Os Teus testemunhos são fiéis, e eles dão sabedoria ao homem mais simples e mais inexperiente do mundo. Ainda, ó Deus, que não conheçamos uma pequena parte de todo o conhecimento distribuído no mundo, ainda que não tenhamos lido, ó Deus, o prefácio sequer das mais importantes obras da nossa literatura, Senhor, que a Tua palavra esteja pegada no nosso coração como está agora, Deus. Nós amamos a Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Muito obrigado porque a Bíblia ainda fala, Senhor. Muito obrigado pela Tua voz que muda a nossa vida de desertos para mananciais. Senhor, nós queremos interceder por tantas pessoas que não têm esse privilégio de ter a Bíblia, Senhor. Nem sequer a conhecem, Jesus. Estende, Senhor, a Tua mão sobre eles e leva a luz do Evangelho, Deus, onde há trevas. Nós amamos a Tua palavra e queremos viver nessa semana sustentados por ela. Por isso, leva-nos em paz agora para a nossa casa, Senhor. E nos dê uma semana vitoriosa na Tua palavra. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Há uma palavra muito importante para você ouvir agora, a respeito do projeto Oferecer, e eu convido a Isabel que nos dirija nela. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estou emocionada.